Oi, gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero compartilhar minha experiência com Deus, o processo, como que foi o processo da minha transformação. Bem no comecinho, porque ainda eu estou num processo, a gente sempre está, né, em transições com Deus. Porém, eu quero compartilhar aqui neste vídeo como que foi no começo desse ano que o Senhor começou, já no final do ano passado, para o começo desse ano, quando o Senhor começou a me chamar para um nível de profundidade com Ele. Então, já te convido, fica aqui nesse vídeo, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Amém? Se você estiver passando pelo mesmo processo, mesmo que você não esteja, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele tem uma palavra para você. Então, o que aconteceu? Eu estou aqui com a minha Bíblia, que eu vou ler com vocês daqui a pouquinho. Esta passagem, o Senhor começou a falar comigo no ano passado, quase no meio do ano, para o final do ano. O Senhor começou a falar comigo muito em Ezequiel, capítulo 47, que diz assim: a torrente das águas purificadoras. O texto é muito extenso, não tem como eu ler aqui, que o vídeo vai ficar muito comprido. Desde a banda direita, e foi mostrando para Ezequiel, e foi medindo Ezequiel ali naquela água. Aqui no versículo 4 fala, ó, e mediu mais 1000, me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E aí no 7 vai falando, e tornou, né, e eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, tinha uma banda. Então me disse, estas águas saem para o oriental. E assim aqui a gente vai lendo, o Senhor vai falando aqui, com Ezequiel, e vai medindo ele, cada nado que ele ia, cada água, né, que ele se passava, o Senhor ia medindo Ezequiel nessa visão. E o versículo 12 fala assim, junto do ribeiro à sua margem, de uma banda e de outra, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto, para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Então, assim, esta árvore junto do ribeiro, somos, né, uma árvore junto ao ribeiro, que é Cristo Jesus. E para que a gente possa produzir novos frutos, o Senhor ele vai nos medir, o Senhor ele vai nos nivelar, ele vai passar, vamos dizer, uma régua. E o Senhor começou a falar sobre essa passagem comigo. Só que a gente busca, né? Fala, Espírito Santo, abre o meu entendimento. Aí teve um dia que eu congreguei, fui na igreja, a palavra, o Senhor mandou novamente. O irmão pregou esta palavra de Ezequiel 47. E ali eu só chorava e o Senhor foi confirmando que o Senhor queria que eu mergulhasse mais a fundo. Que o Senhor falava, eu tenho peixes, oceanos no fundo do mar, que eles nem submergem a terra. Porque eles não vêm submerger na terra, eles estão lá no fundo. E você só ver, e o Senhor quer te revelar, só que você tem que mergulhar, se aprofundar na palavra. E ali começou o Senhor a me chamar para o profundo, a mergulhar na palavra dele. E eu falava, Senhor, mergulhar, ler a Bíblia, né? Vou comer, vou alimentar a Bíblia, vou ler, o Senhor me deu o conhecimento, abre meu conhecimento. Só que o Senhor, no começo do ano, ele me deu, porque eu estava passando muitas coisas. Quem aqui tem rede social sabe como que é. Eu já tive muitas contas no Instagram aí, apagava, e eu via que ali não era, que eu não conseguia. Aquilo me causava uma ansiedade, algo começou a causar comparações,
E é brechas que o inimigo ele vai entrar, porque é o mundo espiritual. Ele vai entrar para querer fazer o que ele quer. E aí no começo do ano eu tive sonhos. O Senhor me deu um sonho e eu fiquei muito assim, vamos se dizer, como José, né? Teve 2 sonhos seguidos. Quando Nabucodonosor teve aquele sonho seguido também. E foi assim que o Senhor me deu 2 sonhos, um seguido do outro, diferente um do outro. Porém, eu entendi que era a mesma interpretação. Um era a mesma interpretação do outro. E ali o Senhor começou a me levar a um discernimento, a um despertamento, quer dizer, a um despertar. E eu comecei a entrar em jejum, em oração, em propósito, e o Senhor foi trabalhando, e o Senhor foi me mostrando. Foi mostrando que a minha luta não era contra a carne, que a minha luta não era contra pessoas, que o que o Senhor tinha para fazer na minha vida, o inimigo estava usando de comparações, de coisas daqui, desta terra, né? Que nem redes sociais, estas coisas para me comparar. E eu precisava sair da imaturidade. Imaturidade. Eu já falo no passado, porque eu profetizo que hoje eu sou uma pessoa, uma mulher madura. Nós temos que profetizar no presente que eu sou, não, não. Eu sou uma mulher madura, eu era, vai ficar no passado. E o Senhor precisou me mostrar que ele queria me levar para a maturidade. E foi aconteceu uma outras coisas. E eu comecei a orar. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso começar a orar, a buscar o Senhor. E aí eu comecei a orar, a buscar o Senhor, fazer jejum, oração. O jejum, ele vai nos trazer quem nós somos. O jejum, ele revela o que a gente tem que melhorar. O jejum, ele revela onde a gente tem que áreas da nossa vida que temos que sermos curadas e transformadas. E ali o Senhor começou a trazer que eu tinha que liberar perdão, orar pelos também que me feriram. Eu comecei a entrar em oração, em arrependimento. É o arrependimento, irmãos. Não adianta. Se não haver arrependimento, desde o começo lá, o povo, o Senhor sempre falando, né? Que se arrependam-se, arrependam-se. Se não haver arrependimento, confissão dos nossos pecados, até mesmo aqueles que nós nem sabemos que pecamos, que temos pecado, nós temos que pedir perdão para o Senhor, porque às vezes está no nosso inconsciente, está oculto. E eu comecei nessa busca, comecei a clamar, a buscar arrependimento, quebrantamento aos pés do Senhor. E eu fui começando a entender o que o Senhor estava fazendo, o Senhor estava me curando, o Senhor estava ali me lapidando, passando o sabão do lavandeiro, limpando as minhas vestes, trocando as minhas vestes. Teve um dia que eu olhei para o céu, falei com o Senhor, conversei com o Senhor, falei, o Senhor é o meu terapeuta, o Senhor vai ser o meu terapeuta, o meu psicólogo. E foi uma busca. Se eu for falar aqui, o vídeo vai ficar muito extenso. Então, fica aqui nesse vídeo, fica neste canal, se inscreve que eu vou estar compartilhando aqui este processo de cura, de transformação que o Senhor foi fazendo comigo. O meu testemunho de vida também, desde criança, né? Minha infância, tudo que eu passei. E eu quero compartilhar isso, porque o Senhor falou para mim que é tempo de eu falar, é tempo de eu compartilhar. Porque teve um tempo também que eu fiquei aqui fora de gravar os vídeos, porque era muito difícil, era muita luta, porque eu estava olhando para a carne, eu estava olhando para o exterior. Ah, se eu gravo, se tinha visualização, se o vídeo estava, né, tendo visualizações, isso me prendia de fazer a vontade de Deus. E hoje não, hoje eu estou curada no nome de Jesus. Eu gravo aqui e o vídeo vai servir, vai ir direcionado a quem tem que ver. E não importa quantas visualizações, quem vai ver, quem deixar de ver. O que importa é que eu estou aqui obedecendo ao Senhor. Eu decidi obedecer a Deus. E as demais coisas é Ele que vai fazer. E eu comecei a entrar neste processo. Então, para você cumprir o teu chamado, você vai primeiro ser preparada. Se você está aí
Senhor, eu preciso cumprir o meu chamado, eu tenho uma missão a cumprir, eu tenho um chamado, o Senhor tem me chamado para isso, para este propósito, mas você não está tendo força, está tendo muitas barreiras, muitas brechas estão abertas, muitas barreiras estão te impedindo, igual acontecia comigo. Eu olhava para o exterior, eu ficava olhando por comparações nas redes sociais e teve tempo que eu saí um pouco, mas dessa vez eu não excluí minha conta do Instagram. O Senhor, eu falei, vou deixar lá, mas eu não entrava, nem via. E neste processo, porque eu vou falar para você estar aqui, a gente tem que ter amadurecimento. Se não estivermos maduras, a gente não consegue enfrentar as oposições, a gente não consegue enfrentar o que a gente veja, os que as pessoas falam. Eu sempre fui uma pessoa que sofri pelo que os outros pensavam, ou deixavam de pensar ou falar. E o Senhor foi trazendo tudo isso. Em sonhos, o Senhor foi me revelando que não era para mim olhar para que os outros pensam, para que os outros falam, e que era assim para mim lançar semente, porque Ele era comigo. Ele é comigo. E eu estou aqui hoje para obedecer a Ele, ao meu Deus. Eu estou aqui para obedecer a Ele. Eu estou gravando aqui em obediência a Ele. E Ele me fez gravar aqui para falar para você também. Se você está aí deixando de obedecer a Deus por vozes, pensamentos, ao contrário, por barreiras que estão tentando te impedir de cumprir o teu chamado, o Senhor está aqui dizendo para você hoje: hoje eu te liberto e quebro todas as prisões, todas as grades, cai por terra e você vai ser preparada, vai ser um preparo. Você vai, se não estiver sendo, você vai começar a ser preparada por Deus. Vai ser um processo de arrependimento, quebrantamento, de renúncias, muitas renúncias, porque para a gente obedecer, primeiro a gente tem que renunciar. E o Senhor está te chamando para isso, para te preparar para você poder obedecer e cumprir o teu chamado. Então vai haver muito arrependimento, muito jejum, oração, quebrantamento, renúncia aos pés de Deus. E oração, orar ao Senhor, liberar o perdão, liberar pessoas, porque o Senhor, entenda, a nossa luta não é contra pessoas. A gente vê muito vídeos aqui hoje falando de pessoas, de isso, inveja. Gente, não. A nossa luta não é contra pessoas, contra esta carne. A nossa luta é contra os espíritos e potestades que estão aí nos ares para fazer a bagunça que ele quer fazer. Amém? Foi muita luta espiritual que eu passei. Muita luta, guerra espiritual, mas eu não entendia. Eu pensava que a minha luta estava sendo com pessoas. Até que eu precisei entrar a fundo buscando a Deus, buscando ao Senhor. Mas ao Senhor foi que o Senhor começou a falar: filha, a sua luta é espiritual, é contra potestades e principados. Como Paulo diz lá em Atos, né? Atos 6, Atos, não sei se é 10 ou 6, que fala da armadura de Deus, agora eu não me lembro. Mas lá Paulo nos fala, Paulo está alertando, a nossa luta é contra os principados e potestades, temos que nos revestir das armaduras de Deus. Porque senão a gente acha que a nossa luta é contra este mundo aqui, contra esta terra, contra as pessoas. Não, tua luta não é contra teu irmão da tua igreja, não é contra o teu amigo, contra a tua família, alguém, um membro da tua família ou contra o teu vizinho, não. A tua luta é espiritual. A partir do momento que o Senhor começa a abrir a nossa visão espiritual, a gente começa a ver que a nossa luta ela é espiritual. E é uma guerra, porque o inimigo ele não quer deixar você obedecer. Ele não quer deixar você andar em obediência a Deus, porque ele sabe que se você começar a andar em obediência a Deus, o Senhor ele vai começar a te usar, o Senhor vai te dar uma autoridade, o Senhor vai te levar a níveis maiores para cumprir o teu chamado. Então, como ele sabe disso, ele quer atrapalhar você, para você achar que a tua luta está sendo contra esta carne. Ele quer atrapalhar a tua visão, ele quer fechar teus olhos espirituais para que você não enxergue o que o Senhor tem para você lá na frente. Glória a Deus. Ele não quer, porque ele sabe que um homem e uma mulher, quando eles estão andando em obediência a Deus, ele não tem poder para impedir o andamento da obra de Deus. Mas o Senhor hoje está aqui para te dizer, o Espírito Santo de Deus está aqui para te dizer:
o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de que você vai andar em obediência. A partir do momento quando você começar a obedecer ao Senhor, o Senhor vai começar a prosperar na tua vida. As coisas vão começar a acontecer na tua vida, porque você vai escolher andar em níveis maiores com Deus. Você vai escolher andar em profundidade com o Senhor. Você vai começar a mergulhar em águas profundas. Você vai começar a crescer como um ribeiro nas águas. Os seus frutos começarão a se produzirem. Glória a Deus. Mas tem um processo, tem um preparo antes de tudo. Mas vale a pena. Vale a pena sermos preparados por Deus. Vale a pena nós passar pelo processo. Vale a pena nós sermos esmagados pelo Senhor. Porque o Senhor, Ele é o Deus que nos esmaga. Ele é o Deus que nos corrige com amor, mas o mesmo Deus que nos esmaga é o mesmo Deus que nos sara, é o mesmo Deus que tem um remédio para curar as nossas feridas, é o mesmo Deus que tem um remédio para curar os nossos traumas, nossas feridas. Glória a Deus, e o Senhor, Ele quer te curar, porque Ele precisa te usar. A seara é grande e poucos são ceifeiros. O Senhor precisa de você na seara para levar a palavra de Deus. Amém? Irmãos, o vídeo já ficou muito comprido, mas eu venho depois gravar novamente como foi sendo este processo, né? Que o Senhor veio fazendo na minha vida e ainda está fazendo. E eu só quero e só escolho. Eu falei, Senhor, eu só escolho te obedecer, Senhor. Voltei aqui com os vídeos porque o Senhor falou para mim voltar. E eu falei, Senhor, eu escolho obedecer. Porque eu creio que muitas almas têm que ser alcançadas. Muitas almas que estão aí, muitos vasos que estão aí paralisados, precisam ser cheios, precisam ser reconstruídos novamente. Glória a Deus, para levar a mensagem da cruz, a palavra de Deus, o evangelho genuíno. Deus abençoe e fiquem todos com Deus.